quero falar sobre Barbie. Barbie, o filme da Greta Gerwig, de 2023 para 4. É um filme muito, muito, muito importante para mim. A Greta é minha diretora de cinema preferida. Acabei de assistir Barbie pela terceira vez com as minhas vizinhas. Eu vi 2 vezes no cinema. Na segunda eu levei minha mãe. E enquanto eu me debulhava em lágrimas no final do filme, a minha mãe me deu um cutucão assim, falou assim: Ana, diz que tem gente que sai chorando desse filme. E eu lá, mãe, eu tô chorando muito. Ela, por quê? Eu quero rir. Enfim, obviamente eu acho que é um filme. O final dele eu sempre choro muito. Só que dessa vez eu não chorei só no final, eu chorei em algumas outras partes também. Talvez porque eu esteja um pouco sensível, talvez porque quanto mais a gente vê um filme, mais a gente vai entendendo, né? E a gente vai vendo todas as camadas dele, porque a gente já sabe a história, então a gente não tá tão preocupado com algumas coisas, a gente acaba conseguindo perceber umas outras coisas que a gente não tinha percebido antes. E aí, por que eu quero falar sobre esse filme? A ideia desse canal é eu juntar as minhas duas vidas, né, digamos assim, que eu brinco falando que é minha vida passada e minha vida atual, mas enfim, a vida é uma só, né? Mas essas minhas duas facetas aí, que são de publicitária, comunicóloga, que eu acho que eu nunca vou deixar de ser, e essa minha nova faceta aí de bióloga, né? De estudante de biologia, enfim, futura bióloga, eu espero, né? E eu acho que ter visto esse filme agora foi muito importante porque me lembrou um pouco sobre essa minha vontade, né, de unir essas duas coisas, de falar sobre isso. Enfim, o meu TCC de publicidade foi sobre um filme. Eu gosto muito não de analisar filmes, tipo, ai, uma cinéfila nem nada, Deus me livre, inclusive. Mas eu gosto muito de, enfim, falar sobre filmes e também acho que os filmes, acho não, né? Os filmes, eles são parte da nossa cultura e assim como a cultura são parte da mídia e existem teorias da comunicação que falam sobre como que a cultura, a mídia e a sociedade se retroalimentam e se constroem de forma simultânea. Então, da mesma forma como a cultura e a sociedade se moldam e a mídia é influenciada por elas, a mídia influencia a cultura e a sociedade. Então, uma coisa está muito intimamente ligada à outra. E eu tenho visto cada vez mais no curso de biologia e na vida como um todo que não é diferente com a vida cotidiana. Então, a vida, biologicamente falando, tem muito a ver com a vida ciências humanísticasmente falando, porque, como eu falei, é uma só. Então, vamos falar sobre Barbie. Estou muito feliz. Barbie é um filme, obviamente, feminista, anti-homem, né? Como alguns apontaram. Então, é um filme que fala sobre patriarcado, é um filme que fala sobre feminismo, machismo, sobre construção, papéis de gênero, etc, etc, etc. Mas não é sobre isso que eu quero falar, porque o filme ele tem muitas camadas, como eu percebi agora vendo pela terceira vez, e ele tem uma camada que é, pra mim, a principal do filme, que tá muito acima de homem e mulher, que é sobre ser humano, simplesmente, sobre o que é ser humano, sobre o que é ser uma pessoa, antes mesmo de qualquer gênero, de qualquer imposição, de qualquer sistema, enfim. Para isso, o vídeo vai ter alguns spoilers, então saiba que tem spoilers. Se você ainda não viu o filme e quer ver, vá ver, depois venha assistir aqui. Ou não, faça o que você quiser, eu não tenho controle sobre isso. A Barbie, que é a personagem principal, a Barbie estereotipada, né? A Barbie da Margot Robbie, ela é uma boneca e que tem uma vida perfeita. Só que, se a gente para pensar um pouquinho na vida dela, a gente percebe que ela não é de fato uma vida, né? Ela é uma imaginação, ela é um sonho, ela é uma, pode-se chamar de ilusão, em que ela voa, ela não se alimenta de fato, né? Ela, tipo, finge que toma ali as coisas, enfim. Ela tá sempre feliz, todo mundo tá sempre feliz, ninguém nunca tem problemas.
Muito porque eles acreditam nesse mundo, na Barbilândia, que é porque as Barbies salvaram o mundo, então elas meio que não se preocupam com o mundo real, porque na cabeça delas o mundo tá ótimo. E logo na primeira noite, quando elas estão lá dançando, enfim, ao som de Dua Lipa, a Barbie pensa assim: vocês já pensaram na morte? E aí todo mundo fica assim, e aí ela desconversa, enfim, e aí o filme começa a se desenrolar. Então, olha só que coisa maravilhosa, genial, e por que eu amo tanto a Greta. O primeiro sinal de que a Barbie vai se tornar humana é ela pensar sobre a morte. Eu acho isso muito, muito, muito maravilhoso, gente, porque ser humano é morrer. O ser humano morre. É isso que a gente faz. Esse é o nosso ciclo de vida. A gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Nem sempre envelhece, nem sempre reproduz, enfim. Tem aí pessoas que morrem antes disso, ou pessoas que vivem toda uma vida, por exemplo, sem reproduzir. Mas o ciclo de vida básico o ser humano nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E não é só com o ser humano que isso acontece. O que eu tenho estudado em meu curso é que esse é o ciclo de vida das coisas. Esse é o ciclo de vida das nossas células. Sabia que a nossa célula tem ciclo de vida? As células morrem também. Tem células que morrem em anos. As células hepáticas do fígado demoram 1 ano o ciclo de vida delas. Já tem células outras nossas, que eu já não vou lembrar os exemplos, que vivem minutos, horas. Então, enfim, tudo tem um ciclo de vida, assim como o Sol, que existe e eventualmente ele vai também deixar de existir, porque ele é uma estrela e estrelas morrem, assim como as estrelas que a gente vê no céu, que já morreram há muitos anos, e coisas do tipo. Então, o primeiro pensamento da Barbie que vai começar a aproximá-la da vida humana é pensar sobre a morte. E eu acho isso tão maravilhoso, porque uma pessoa muito próxima minha veio me perguntar sobre a morte esses dias, sobre a minha visão sobre a morte. Acho que de forma muito resumida, eu sei que a morte existe e eu tenho um problema com isso, assim como acho que qualquer coisa viva que tenha um instinto de sobrevivência, que é gostaria de não morrer, mas eu sei que isso vai acontecer. Não só eu, mas você que está me assistindo. Spoiler de Barbie e da vida. A gente morre. Então é isso. O primeiro pensamento, a primeira coisa do filme que demonstra que a Barbie vai ser humana é que ela pensa sobre a morte. E aí ela começa a acontecer uma série de infortúnios, né, na existência dela, e ela se incomoda com isso, vai na Barbie estranha, descobre que a humana dela também tá mal, e enfim, aí o filme se desenrola. E uma coisa que eu só percebi agora é que no filme fala sobre como que a boneca e a pessoa, né, e a menina ali, a criança, estão intimamente ligadas, elas estão intrinsecamente ligadas, na verdade. Então, sempre falam assim, não foi só a menina que pensou coisas ruins. A Barbie também teve a parte dela nisso. E nas primeiras vezes que eu vi o filme, eu não tinha entendido isso, porque eu pensava, gente, mas como é que a Barbie pensou, sendo que no filme não mostra isso, não mostra ela pensando, tipo, ai, eu não tô bem. Como que ela agiu nesse sentido? E aí, dessa vez eu entendi isso. Não é que ela queria que as coisas mudassem, mas as coisas simplesmente mudaram. Porque essa é a vida. E aí a personagem lá da America, né, que é a humana dela, ela fala isso, a Barbie fala, eu não queria que nada mudasse, eu nunca quis que nada mudasse, por que que eu tive parte nisso? E aí a humana fala, porque a vida é assim, você não queria que as coisas mudassem, mas as coisas mudaram. Lágrimas. E aí a Barbie, tá, mudou, né? Pois é. E aí tem a cena final dela conversando com a Ruth lá, né? A mulher que inventou a Barbie. Ela fala, eu não quero mais ser só a ideia, eu quero imaginar também. Que é o que ela fez no início. Mesmo que o filme não mostre isso de uma forma tão óbvia, ela imaginou. Não foi só a humana que imaginou, ela também imaginou. Então, ela meio que se tornou humana ali. E a Ruth fala isso, né? Ela fala, humano não é uma coisa que você quer ser, uma coisa que você pede pra ser, você simplesmente é. E não é assim com todos nós, né? Assim, ninguém pediu pra nascer. A gente só nasceu e a gente tá aqui. E a gente vai morrer. E é tão horrível e ao mesmo tempo maravilhoso.
sabe? Quando ela chora, meu Deus, quando a Barbie chora, que coisa genial. Primeira vez que ela chora, ela fala assim: isso foi estranhamente bom. Eu acho que todo mundo que fala que não gosta de chorar, eu acho que não gosta da sensação de que vai chorar. Não gosta da vulnerabilidade de eu sou um ser humano e posso chorar. E aí, sem nem entrar no mérito de homens não choram, não sei o que e tal, humanos choram. E assim como humanos morrem. Então, quando ela fala isso é estranhamente bom, isso já é comprovado, né? Da importância do choro, enfim, o chorar é, se não a melhor, uma das melhores formas de você descomprimir, de você tirar coisas ruins de dentro de você, né? Assim como a gente solta, enfim, pum e arrota e faz cocô e xixi para tirar coisas ruins do nosso corpo. Quando você tá muito triste, quando você tá com raiva, quando você não tá bem e você chora, é tipo muito bom, assim, pode ser bem ruim, pode ser bem cansativo e tal, mas depois que passa, dá um, sabe? Na minha primeira semana na faculdade, eu chorei muito, 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 acho que na sexta-feira, porque eu me vi diante da possibilidade de ter aula sábado, de ter aula todos os sábados, porque na minha faculdade os sábados são letivos. Mas na prática, eu tive aula pouquíssimos sábados, acho que foram 2 ou 3 em um semestre todo, então tá tudo bem. E aí eu me vi diante da situação, de uma situação assim, tipo, meu Deus, como que eu me coloquei nessa situação? Por que que eu tô aqui? Eu não vou dar conta, eu vou morrer, E aí eu mandei mensagem pra minha irmã e fui falando e falando, despejando pelo WhatsApp mesmo. E comecei a chorar, chorei, 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 chorei. Aí quando eu parei de chorar, que eu respirei, tá, tomei uma água, eu já tava me sentindo melhor. E aí, quando eu olhei a mensagem da minha irmã, ela falou algumas coisas lá e tal pra me ajudar. E aí ela falou assim: talvez você só precisava disso. Você só precisava chorar. Você só precisava desabafar, tirar isso de dentro de você. E talvez agora você se sinta melhor. E foi exatamente o que aconteceu. Porque chorar tem esse efeito sobre a gente. Então, chore. Se você tá precisando, chore. Deixe esse ser o seu sinal para chorar. E aí, quando a Barbie chora, ela fala: isso é estranhamente bom. E ela, a primeira vez que ela chora é no mundo real. Ela acabou de chegar no mundo real, aí teve alguns problemas já ali e tudo mais. E aí ela começa a pensar, né? Aí o Ken fala: eu odeio quando os outros pensam, eu fico cansado. Aí ele vai lá fazer a pesquisa dele sobre cavalos e caminhonetes. E ela fica pensando. E aí, quando ela pensa, quando ela abre os olhos, ela começa a observar as pessoas. E aí tem pessoas que estão chorando, tem pessoas que estão brigando. E aí ela sente, sabe? Ela parece que ela consegue sentir a briga, ela consegue sentir a tristeza. E ela faz uma carinha tipo, poxa. E aí quando ela olha para dois amigos conversando, riem e um dá uma gargalhada e ela sorri junto. E aí ela começa a sentir o que as pessoas estão sentindo. Eu acho que isso é empatia, né? Enfim, você ali sentir o que o outro sente, etc, enfim, que é uma coisa bastante humana também, né? Só que ela ainda é uma boneca, de certa forma, então ela não entende muito bem, mas aí ela chora, porque ela se emociona. E aí ela vai chorando de tristeza, enfim, tudo mais. E aí no final, né, quando a Ruth mostra pra ela o que é ser humano, né, ela fala: olha, você sabe o que isso significa, né? Tipo, basicamente, você sabe que se você for humana, você vai morrer. E aí tem aquele PowerPoint lindo com a Billie Eilish cantando. Esse PowerPoint nada mais é do que o que a Barbie viu lá no início, quando ela observou as pessoas. E aí, quando termina, ela fala assim: lágrimas. Ela tem a oportunidade de ver o que é viver enquanto ser humano. E ela diz sim, mesmo sabendo que ela vai morrer. Que coisa mais linda, meu Deus! O que é a vida? O que é a nossa vida consciente, humana, se não dizer sim para a vida todos os dias, mesmo sabendo que a gente vai morrer? Isso é muito bonito, gente. Viver é isso. É saber que você vai morrer e continuar vivendo mesmo assim. E continuar vivendo mesmo assim. Tchau.